Senhora presidente da sessão de expediente final, deputada Tia Jô, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, eu já me coloco à disposição do deputado Dr. Giulianelli, junto com o deputado Waldeck, seguramente, para aprofundarmos esses debates, são reflexões importantes. A Comissão de Educação, de muito tempo, se posiciona contra as terceirizações na rede estadual de educação. Entendemos que uma atividade de portaria, uma atividade interna na escola, seja ela de que natureza for, todas têm um olhar pedagógico, todas complementam o olhar do projeto pedagógico da escola. Então, terceirizar talvez essas atividades num posto do Detran, em uma unidade de saúde, talvez seja possível e até mais eficaz, mas numa escola com certeza não será. É um debate que temos feito, doutor Giulianelli, nessa casa há muitos anos. Estou reforçando o que falamos hoje na Comissão de Educação, a nossa comissão, fazemos parte, ela é responsável por uma trincheira longa nessa luta de resistência. Representamos no Ministério Público, representamos no Tribunal de Contas do Estado, representamos contra o secretário à época na Justiça, através de uma ação civil pública, e perdemos em todas as instâncias, deputado Waldeck, lamentavelmente, no entendimento de todos os órgãos que recorremos, que essas atividades não são atividades finalísticas do projeto de educação. Mas vamos continuar somando com Vossa Excelência aqui no nosso convencimento. Esperamos que um dia o governo do Estado reveja essa política de terceirizações, que tem razão Vossa Excelência. Mas, senhoras e senhores deputados, e aproveito aqui o deputado Waldeck em plenário, porque conversamos sobre esse tema ontem, e também o doutor Giulianelli, um dos médicos da nossa casa, questão do momento que atravessa o Hospital Universitário Antônio Pedro, que seguramente não é diferente do momento dos demais hospitais universitários brasileiros, mas vamos tratar do nosso Antônio Pedro. É o nosso Antônio Pedro, o único hospital de referência quaternária na alta complexidade, Vossa Excelência sabe disso, em toda a região que vai de Niterói até Rio das Ostras, pegando ainda parte da Baixada Fluminense. Ou seja, as chamadas cirurgias eletivas de alta complexidade de toda uma macro-região como essa, são todas dirigidas para o Hospital Universitário Antônio Pedro, que há muitos anos vem cambaleando. Há muitos anos, não é de hoje, é bem verdade, não vamos concentrar a crise apenas no ano de 2015, na questão dos hospitais quaternários. Mas eu diria que agora mais agravado. Eu ontem, deputado Waldeck, recebi a informação de que os recursos que o Fundo Nacional de Saúde passaram para o Antônio Pedro esse ano são os recursos do mesmo valor de 2012. Exatamente o mesmo valor, 28 milhões, dos 43 milhões previstos. É natural a responsabilidade daquele corpo diretivo, a responsabilidade daqueles profissionais, mas o quê? Fecha uma das portas de entrada. Isso impacta o quê, doutor Giulianelli? Informações que recebi hoje do Antônio Pedro. Impacta em algo em torno de 4.000 cirurgias nesse ano. 4.000 cirurgias. Por mais que sejam consideradas eletivas, algumas delas, o paciente não tem muito tempo de espera. E se o Antônio Pedro fecha as suas portas, porque não está de forma responsável, por um lado, porque não está recebendo no seu fluxo de transferência de recursos públicos ao mínimo compatível com as suas responsabilidades, isso vai trazer consequências enormes para a população e também reflexos em outras unidades do sistema de saúde. Niterói não deve ser diferente de Resende. Os sistemas municipais estão sobrecarregados há muito tempo, deputado Waldeck. Nós sabemos disso. Niterói, no governo Rodrigo Neves, nesse exercício, vai comprometer algo em torno de 36% do orçamento próprio da cidade com saúde. E se nós rodarmos o estado do Rio, deputada Tia Jô,
A grande maioria das cidades hoje estão muito além dos mínimos que têm obrigação de investir, muito além. A maioria das cidades estão investindo mais do que o dobro. É um debate antigo que fazemos nesta casa. A transferência cada vez maior para os municípios de responsabilidades que em outra época eram dos estados da União. Niterói não comporta, deputado Waldeck, não sei como pensa Vossa Excelência nesse assunto, não debatemos ainda o mesmo juntos, mas Niterói não comporta obrigações além daquelas que se espera do município, que é a saúde primária, o atendimento básico, é um ambulatorial com dignidade, é o pré-natal, é o parto, é a pequena emergência como porta de entrada. Ora, como é que a cidade suporta 4 hospitais na sua estrutura? Não suporta. Não suporta, doutor Giulianelli. Por mais que o Estado, e também tem que reconhecer, por mais que o Estado nos últimos 10 anos tenha avançado em algumas unidades naquela região, e Vossa Excelência sabe disso. O Hospital de Itaboraí, o Cáfaro, o Hospital Alberto Torres no Colubandê, a própria reestruturação do Azevedo Lima, é verdade. O Estado avançou um pouco para tirar a sobrecarga da rede hospitalar de Niterói, mas ainda não o suficiente. O município ainda fica muito sobrecarregado. A gente anda esse Estado, aí, senhoras e senhores deputados, os senhores são testemunhas, é uma penca de cidades com um prédio chamado de hospital que é só uma casca, não tem nada dentro, que a cidade não suporta. É só olhar Friburgo com o Raul Sertã, é olhar Cabo Frio com o seu hospital. As cidades estão sobrecarregadas porque Estados e União foram se desonerando desse serviço. Eu pergunto a Vossa Excelência, já lhe darei a parte, para onde vai, para onde irá o doente que precisa de uma intervenção eletiva, quaternária, de alta complexidade, que não será atendido no Hospital Antônio Pedro? Vai para onde? Deputado Giulianelli, com prazer a parte. Eu vou ser rápido, é exatamente isso que eu ia falar com Vossa Excelência. 2 pontos que essa dificuldade enfrentada pelo Antônio Pedro traz. Primeiro e mais importante, a alta complexidade. O Antônio Pedro representa a referência de alta complexidade para uma imensa região. E o outro é a formação do estudante que tem o Antônio Pedro como hospital-escola, que obrigatoriamente também fica afetada a partir do momento que se diminui o número de cirurgias. Então, só para ajudar a Vossa Excelência a respeito disso e chamando a atenção para isso aí, a alta complexidade, eu entendo que é o grande fator a ser afetado com essa diminuição de atendimento do Antônio Pedro. Não temos dúvidas, deputado Giulianelli. É uma situação grave, tende a se agravar mais ainda. Faço um apelo aqui aos deputados para que possamos acionar as nossas bancadas federais, né, para esse olhar dos hospitais universitários, nesse atendimento quaternário da alta complexidade, pela porta da intervenção seletiva, porque nós vamos criar um colapso, se é que já não existe, tá, nessa área do atendimento da saúde pública. E, com certeza, o maior responsável, né, é o gargalo dos repasses do Fundo Nacional de Saúde. Aí está o gargalo. Não pode o Antônio Pedro receber em 2015 o mesmo recurso, no mesmo valor que recebeu há 3 anos atrás. A conta não bate. Evidentemente que a conta não bate. O Ministério da Saúde comunicou há pouco uma liberação de 1,8 milhões para o Antônio Pedro, acompanhamos na imprensa, mas só no papel, o recurso não chega. Cadê o recurso? E o recurso é para repor o almoxerifado, para poder dar continuidade aos atendimentos dos doentes que lá já estão. Deputado Waldeck, por gentileza, já com o tempo esgotado, mas pedindo aí a compreensão da presidente. Eu serei breve, deputado Conte Bittencourt. Quero apenas me colocar solidário a essa reflexão que faz Vossa Excelência na sessão de hoje. Até estou aguardando, inclusive em função da conversa que fizemos ontem, um retorno do professor Tarcísio Rivello,
para que nos proponha uma agenda para que possamos juntos ir até o hospital, conversar sobre as questões atuais e delicadas que enfrenta Antônio Pedro. Mais ainda, porque como nós sabemos, e disse aqui o Dr. Giulianelli, é um hospital que tem um papel muito importante na formação de quadros para a área da saúde, não é? Então, além de enfrentar uma demanda regional muito grande, não é? Tem também uma especificidade que lhe é própria, que é ser um hospital, escola, um hospital de formação. E é muito impressionante constatar como os municípios, como disse Vossa Excelência, investem cada vez mais em saúde, né, percentuais muito acima dos 15% fixados como mínimo, e mesmo assim, em muitos lugares, a população não sente a resposta, né, não sente a qualidade do serviço, não sente a disponibilidade de medicamentos nas unidades de saúde. Niterói, por exemplo, quero aqui registrar, Vossa Excelência já o fez rapidamente, registrar um esforço importante feito pelo prefeito Rodrigo Neves, uma cidade que tem 5 hospitais, na verdade, né, o Getulinho, o Horêncio de Freitas, Jurujuba, o Carlos Tortelli e o Mário Monteiro. Né? E o Mário Monteiro. Mário Monteiro está sendo todo reformado, enquanto isso a prefeitura arrendou aquele hospital da Mil em Piratininga para que não houvesse solução de continuidade no atendimento à população, Carlos Tortelli sofrendo reformas, o Getulinho sendo completamente recuperado, enfim, então, investimentos de grande proporção para os municípios. Então, ou seja, o que Vossa Excelência aponta como problemático, eu concordo inteiramente, há algum tempo já, uma transferência que parece não acabar mais de responsabilidade para os municípios sem o devido lastro orçamentário e financeiro. Em Niterói, por exemplo, para concluir, presidente Aju, o Horêncio de Freitas é um grande exemplo, né? Era um hospital federal que caiu no colo do município, e o município tem cada vez mais dificuldades de administrar aquela importante unidade na Zona Norte. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu estou aguardando um retorno do professor Tarcísio Rivello para uma audiência, uma conversa, uma reunião que faríamos junto com o diretor do Hospital Antônio Pedro. Obrigado, deputado Waldeck. Eu tenho já terminando, deputado Chaju, eu tenho uma posição muito definida sobre o Horêncio de Freitas, deputado Waldeck e deputado Giulianelli. Desmunicipalização. Ou seja, esse projeto de municipalizações, e só ocupando mais um minuto, se os deputados me permitem, deputado Giulianelli, esse projeto de municipalizações, que Niterói foi pioneira, com o programa Araribóia do Projeto SUS, Niterói foi pioneira. O Gilson, o ex-secretário Gilson, que foi o primeiro presidente do projeto Araribóia, foi o responsável, respondendo pela União à época, estamos falando aí de anos 80, pelas municipalizações dessas unidades hospitalares de Niterói. Mas foi muito bom no início, deputado Waldeck. Tínhamos ali uma unidade federal, com um quadro de médicos e de servidores federal, mas que com o tempo foram se aposentando ou pedindo transferências ou se exonerando do serviço público, e o município teve que substituí-los gradativamente. O Horêncio de Freitas, que o deputado Giulianelli sabe que foi um hospital referência gastro em todo o estado do Rio de Janeiro, no antigo estado do Rio de Janeiro, em todo o estado do Rio de Janeiro. Niterói não tem condições de suportar um hospital desse. Eu, se fosse prefeito Rodrigo Neves, tinha falado isso ao prefeito Jorge Roberto da Silveira e para o prefeito Godofredo. Já teria devolvido para a União o Hospital Horêncio de Freitas, porque a cidade não comporta, né, o custo operacional daquele hospital sem uma ajuda efetiva da União e do Estado. Mas acho que é um tema que vale abordarmos, eu acho que é missão dessa casa abrir esse diálogo, eu acho que podemos dar uma ajuda, né, a esse debate, buscando reunir pela Comissão de Saúde aqui, né, o Antônio Pedro, os responsáveis pelo sistema do Estado, pelo município de Niterói e os demais municípios, para a gente possa aqui fazer um debate sistematizando um pensamento para o atendimento de saúde pública na nossa região. De qualquer modo, vale aqui o apoio ao Antônio Pedro, vale o apoio à direção do Antônio Pedro, à Universidade Federal Fluminense, pelo belíssimo papel que cumpre, apesar de todas as dificuldades, com aquela unidade na nossa região. Muito obrigado, presidente.